O mundo está de olho na Artemis 2, afinal de contas, não é para menos, já que esta é a missão que marcará o retorno dos seres humanos à Lua. Só que do outro lado do mundo, algo importante vem acontecendo. O programa espacial comercial chinês realizou discretamente o primeiro lançamento bem-sucedido de um novo foguete. Neste vídeo, vamos investigar todas as suas características, as cargas que ele levou para a órbita, os planos para o futuro e quem está por trás da sua construção. Às 7 da manhã do dia 30 de março, o foguete conhecido como Kinetica 2 ou Legion 2 decolou da zona de teste de inovação aeroespacial comercial de Dongfang em Zhongguan. A KS Space, empresa responsável, classificou a missão como um sucesso completo, afirmando que o seu novo foguete atingiu todos os objetivos de forma perfeita. A comemoração foi ainda mais significativa por se tratar de um primeiro lançamento. A KS Space é uma empresa extremamente jovem, foi fundada em 2018 e já acumula uma série de conquistas, como por exemplo, sendo a empresa de foguetes do setor privado chinês a implantar o maior número de satélites em um único lançamento, 26. Bem, fugindo um pouco do assunto, isso é ou não é um tapa na cara do programa espacial brasileiro? Estamos penando para fazer um mísero lançamento orbital. É o fim do mundo mesmo. Bom, meus amigos, por muitos anos, o carro-chefe da AKS Space vem sendo o Kinetica 1 ou Legion 1. Bom, vou usar o nome Kinetica aqui para não ficar repetitivo. A versão 2, recém-lançada, tem cerca de 53 metros de altura, uma coifa de 4,2 metros e tanto o booster central quanto os boosters laterais são impulsionados por motores YF-102. Temos 3 motores em cada booster, que totaliza 9, e mais um YF-102V otimizado para o vácuo no segundo estágio. Esses motores foram desenvolvidos pela estatal AALPT, um braço da empresa-mãe, também estatal CSC. E aqui uma curiosidade, essa estatal fabrica e vende alguns modelos de motores no mercado privado chinês. E o que mais se destaca, claro, é justamente o YF-102. A ideia da China com isso é acelerar o setor. Desta forma, se você quiser ter a sua própria startup ou empresa de lançamentos, você pode cortar essa parte do desenvolvimento de um motor e focar 100% no design do seu lançador, já que os motores você compraria. Essa ideia é muito boa, pois os motores são justamente a parte mais difícil e mais cara de fabricar do zero. Em termos de desempenho, ele pode levar até 12 toneladas para uma órbita baixa na casa dos 200 km de altura e cerca de 8 toneladas para uma órbita heliosíncrona, e isso na casa dos 500 km. E apesar de ter 3 boosters e se assemelhar e muito com o Falcon Heavy, ele é mais fraco até mesmo que o Falcon 9. A sua capacidade de carga fica em uma posição, digamos, intermediária. E é mais do que o suficiente para lançar, por exemplo, os satélites das mega constelações chinesas estilo Starlink. Só que o interessante é que ele é um foguete modular. Os lançamentos podem acontecer sem os boosters laterais ou com a adição de mais 2, o que levaria a sua capacidade de carga para cerca de 20 toneladas para a órbita baixa. Talvez o que mais me chamou a atenção neste foguetão foi o simples fato de que ele foi projetado para reduzir custos, mesmo não sendo reutilizável. Segundo o engenheiro-chefe, a família de foguetes Kinetica segue uma abordagem de design mais produção em massa. Em termos simples, isso significa padronizar o máximo possível e depois produzir em larga escala. Por exemplo,
O foguete utiliza um design chamado estágio central ou booster comum. Isso significa que o booster central e os boosters laterais são basicamente a mesma coisa. Utilizam os mesmos motores e propelente. Vocês já veem essa ideia no Falcon Heavy. Já o SLS da NASA ou o Vulcan da Yolei, por exemplo, são diferentes. Apesar de possuírem boosters laterais, os motores e o propelente não são a mesma coisa. Bom, outros dois fatos bem curiosos são os seguintes. Primeiro é que os boosters laterais do Kinetica 2 ficam presos até o fim. De forma prática, funciona como se fosse um grande primeiro estágio. Assim que todo o propelente é queimado, ocorre então a separação do segundo estágio. E em segundo, os aviônicos, incluindo telemetria, rastreamento e controle, é praticamente a mesma coisa do modelo 1 que eles já voam com uma certa frequência. Isso cria um sistema modular, unificado e mais fácil e barato de produzir, mesmo não sendo reutilizável. A confiança neste lançamento foi tanta que a carga levada para o espaço era relativamente importante, pelo menos uma delas. O primeiro satélite, TS-1 ou Tianxin-1, é um satélite educacional de demonstração usado para fins educativos e de popularização da ciência no país. Já os outros dois são New Journey, ou Nova Jornada 1 e 2. O seu nome em chinês vou deixar aqui do ladinho, pois é difícil pronunciar. Bem, o 1 é um satélite de demonstração tecnológica e funcionará como um mini laboratório espacial. Ele foi desenvolvido por uma empresa comercial ligada à Academia Chinesa de Ciências, e um dos seus principais objetivos é testar o uso de componentes comerciais comuns para avaliar como eles se comportam no espaço. Já o 2 é o mais importante, já que se trata de um protótipo de pouco mais de 4 toneladas da espaçonave Qingzhou 1. A nave Qingzhou é um dos novos veículos de carga de baixo custo da China, projetada para dar suporte à Estação Espacial Tiangong no futuro. O protótipo não irá se acoplar na estação, mas ele contém 20 cargas experimentais com uma massa total de cerca de 1 tonelada e foi projetado para operar em órbita por até 3 anos. Este protótipo lançado foi desenvolvido pela Academia de Inovação de Microsatélites vinculada à Academia Chinesa de Ciências e funciona essencialmente como um teste antes do lançamento da versão final. Essa versão final da Qingzhou pode acontecer no fim deste ano ou começo do ano que vem. Quando estiver totalmente validada e autorizada a realizar missões para Tiangong, a nave deverá entregar quase 2 toneladas de carga, incluindo experimentos científicos, suprimentos para a tripulação e consumíveis. Ela também será responsável pela remoção de resíduos, transportando quase 3 toneladas de materiais descartados para serem destruídos com segurança na atmosfera terrestre. Este projeto, assim como os outros que poderão sair do papel, dará suporte à nave de carga já existente Tianzhou. Se engana quem pensa que a QS Space investirá apenas em foguetes descartáveis. Na verdade, ter este modelo operando é uma forma de conseguir receita. Assim como todo o setor espacial comercial da China, eles estão apostando na reutilização. Os componentes para uma versão reutilizável já estão em desenvolvimento e devem incluir elementos como pernas de pouso, grid fins e motores capazes de voar múltiplas vezes. Esse motor reutilizável é chamado de Kinecore 2, e diferente do YF-102 que é comprado, este será de fabricação própria. E segundo a própria QS Space, esses novos motores entraram na fase de identificação e verificação de confiabilidade. Isso significa testes mais rigorosos e padronizados para provar a sua confiabilidade, como por exemplo dezenas de disparos em condições extremas como vibração, temperatura, pressão e ciclos de liga e desliga. Fases como esta costumam durar de 6 a 12 meses, e isso se tratando de projetos chineses.
Se este for mesmo o caso, a transição para um foguete reutilizável deve começar no começo do ano que vem. E por este motor ser mais forte que o YF-102, a capacidade de carga do foguete também deve aumentar. E um fato curioso é que mesmo fazendo essa transição para a reutilização, eles pretendem manter essa arquitetura dos boosters laterais ficando preso até o fim. Desta forma, a recuperação seria tripla, coisa de doido. Bom, meus amigos, e para finalizar, a QS Space afirma que uma nova fábrica está quase pronta e será capaz de produzir até 12 foguetes por ano. Isso significa claramente que o objetivo é manter uma cadência regular de lançamentos e não apenas de missões ocasionais. E quando olhamos o seu site, logo chama a atenção o bom e velho design do Starship. Like se você chegou até o final, não esquece de clicar no botão hypar e comenta aí o que vocês acharam deste foguetão estilo Falcon Heavy. Para quem quiser saber mais sobre o setor espacial comercial chinês, assista a nossa playlist, vai estar aqui no card final. Tamo junto sempre!